Dando sequência à disciplina de metabologia, nós vamos falar de corpos cetônicos e cetogênese. Quem não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações e deixe um like aí pra gente. Durante os períodos de jejum prolongado, dietas extremamente restritivas de carboidrato, ou diabetes tipo 1 descompensado, os níveis de glicose estão assim muito baixos ou pelo menos não estão disponíveis para as células, né? Sem a insulina, a glicose não consegue entrar na célula, então também ela não está disponível. A gente sabe e vem falando aí durante os outros vídeos que o cérebro e algumas outras células dependem de energia constante e, de preferência, a energia da glicose, oriunda da glicose. Quando não tem que utilizar um combustível alternativo. E é aí que vem os corpos cetônicos, que são pequenas moléculas produzidas lá no fígado, capazes de atravessar a barreira hematoencefálica e fornecer energia ao cérebro e a alguns outros tecidos periféricos. Aqui tem uma chargezinha muito interessante, né? É do fígado produzindo corpos cetônicos. Não vou usar nada. No fígado, então, gente, ele não utiliza desses corpos cetônicos. Distribui para os tecidos onde precisa. Então, o que são os corpos cetônicos? São 3 moléculas solúveis em água, derivadas de quem? Do acetil-CoA, acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. Acetona sem valor energético e é um produto volátil. Esses 2 primeiros, né, são os principais substratos energéticos no caso de jejum prolongado. A acetona é um subproduto inativo eliminado pelos pulmões. Então a gente já ouviu falar daquele hálito cetônico com um período de cetoacidose. A produção dos corpos cetônicos acontece no fígado, na mitocôndria dos hepatócitos, as células do fígado. Como eu falei, ele produz, mas ele não utiliza como fonte de energia porque o fígado não produz a enzima necessária. Qual é? Succinil-CoA transferase. Beleza? Então, quando o corpo está em jejum ou déficit de glicose, a lipólise no tecido adiposo é ativada. Olha só que interessante. A lipólise é ativada. Aumenta a quantidade de ácido graxo livre. Esse ácido graxo são direcionados para quem? Para a beta-oxidação, como nós vimos. A beta-oxidação funcionando, grande produção de quem? De acetil-CoA. Mas detalhe pequeno, o ciclo de Krebs, que processa esse acetil-CoA junto com o oxalacetato para formar citrato e aí formar, né, os nádios FAD que vão virar ATP, levar os elétrons para transformar em ATP lá na fosforilação oxidativa. Mas o que ocorre? O ciclo de Krebs fica travado por falta de oxalacetato. Por quê, Guilherme? O oxalacetato é desviado para a gliconeogênese. O oxalacetato vai lá para virar piruvato para a gente fazer a gliconeogênese. O corpo está loucamente querendo produzir glicose. Tem total preferência. Como eu falei, principalmente o cérebro tem total preferência por glicose. Então a gliconeogênese, num período de jejum prolongado, a partir de 14 horas aí de jejum, a gliconeogênese está ativada e a gliconeogênese está usando o oxalacetato. Eu tenho muito acetil-CoA, mas não tenho oxalacetato para converter, né? Juntar os dois na condensação e virar citrato. Então, sem oxalacetato suficiente,
o acetil-CoA vai ser convertido em corpos cetônicos. Então, como é que eles são formados? Duas moléculas de acetil-CoA se condensam, formando o acetoacetil-CoA pela tiolase. Uma terceira molécula de acetil-CoA é adicionada, formando HMG-CoA, catalisada pela HMG-CoA mitocondrial. Essa é diferente da síntese do colesterol, que tem também um HMG-CoA, mas é citosólica. Está lá no citosol da célula. Essa aqui é HMG-CoA mitocondrial. O próximo passo, a conversão desse HMG-CoA em acetoacetato, catalisada HMG-CoA liase. O acetoacetato pode seguir dois caminhos. Ou ele vai a beta-hidroxibutirato, utilizando um NADH para isso, ou pode sofrer uma descarboxilação espontânea gerando acetona, que vai ser eliminado na respiração. O processo está esse aí, ó. Juntou 2-acetil-CoA, derivado do catabolismo, da oxidação de ácidos graxos, da própria glicose, 2-acetil-CoA, junta com mais um acetil-CoA, vai fazer o HMG-CoA, transformando em acetoacetato. Mesma coisa aqui, 2-acetil-CoA, vai juntar com mais um acetil-CoA, acetoacetato, que vai a acetona ou a beta-hidroxibutirato. Os corpos cetônicos são liberados na corrente sanguínea e distribuídos para os tecidos extrahepáticos, fora do fígado, para o cérebro, músculo esquelético, coração. Nesses locais, esses corpos cetônicos são reconvertidos em acetil-CoA. E aí vai alimentar lá o ciclo de Krebs deles para gerar o ATP para manter o funcionamento aí daquele tecido. Quando essa cetogênese é ativada? Jejum bastante prolongado, 48 horas ou mais. Dieta cetogênica, o pessoal já ouviu falar aí de dieta cetogênica. É muito baixa ou zerada de carboidratos. A partir de 48 horas, o corpo entra em cetose, começa a utilizar aí de corpos cetônicos para se alimentar. Exercício físico prolongado e intenso em jejum. Olha só, aqui é triste, né? O exercício intenso já tem uma alta demanda energética, prolongado e em jejum ativa a cetogênese. E diabetes do tipo 1 descompensado. Por quê? Porque eu estou sem insulina. Sem insulina, para as células, é a mesma coisa de não ter glicose. Se não tem glicose, simula muito essas situações aqui. E aí, quando essa cetoacidose, essa cetogênese sai do controle, nós vamos ter cetoacidose. Como eu falei, no diabetes tipo 1 mal controlado, a ausência de insulina, a lipólise é desinibida. Então, grande quantidade de ácido graxo livre vai levar a uma grande produção de corpos cetônicos, maior até do que a capacidade do corpo de utilizar. O resultado disso, acúmulo de corpos cetônicos, provocando acidose metabólica grave, que chama de cetoacidose diabética. Beleza? Uma condição grave. Clinicamente se manifesta como náuseas, vômitos, dor abdominal, hálito cetônico, cheiro de fruta podre ou removedor, aqueles removedor de tinta, respiração com Kussmaul, né, uma hiperventilação e alteração do nível de consciência. Emergência médica frequentemente vista em pronto-socorro. Perigosa.
E a integração disso com o nosso estado nutricional. No estado alimentado, pós-prandial, insulina está alta. Eu tenho glicose disponível. Cetogênese inibida. Jejum prolongado, diabetes descompensada, a insulina está baixa, glucagon está alto, cetogênese está ativada. Então, basicamente, tudo ocorre no equilíbrio entre a balança, né, entre glucagon e insulina, e aí a gente percebe que se eu estou no estado alimentado, não tem nem lógica eu fazer cetogênese. É bem uma questão de lógica, e aí eu venho falando isso. Vamos analisar em que estado metabólico o corpo se encontra, né? Só para a gente lembrar, então, o fígado produz corpos cetônicos, mas não consome. A falta de oxalacetato no fígado é um dos principais gatilhos para a cetogênese. Se está faltando oxalacetato, é porque ele está sendo usado na gliconeogênese. Gliconeogênese é o corpo tentando fazer glicose por vias não glicídicas. E aí estimula a cetogênese. A enzima HMG-CoA sintase envolvida é a mitocondrial, diferente da síntese do colesterol. Os principais compostos cetônicos energéticos: acetoacetato, beta-hidroxibutirato. O acúmulo leva à acidose metabólica. Eu coloquei um negocinho aqui que integra mais de uma matéria, e aí é bom a gente ficar de olho. Além do jejum prolongado e do diabetes tipo 1, qual outra condição metabólica pode aumentar a produção de corpos cetônicos? A resposta correta: a inibição da cadeia respiratória ou qualquer outra situação que limite a oxidação do NAD, levando a um bloqueio do ciclo de Krebs. Se eu tenho um inibidor na fosforilação oxidativa, os NADs não vão descarregar. NAD, ele é um inibidor de Krebs. Se ele é um inibidor de Krebs, o que vai acontecer? Krebs não vai rodar. Vai faltar... vai sobrar acetil-CoA. Sobrou acetil-CoA, o que ele vai ser transformado? Em corpos cetônicos. Então, a inibição da cadeia respiratória ou qualquer inibição do ciclo de Krebs vai também provocar a acidose. Viu? Então, toma cuidado disso aí. Corpos cetônicos, grande produção, também pode ser por inibidores ou qualquer outro da cadeia respiratória ou qualquer inibidor do ciclo de Krebs. Beleza?